Galera, parece que a declaração do presidente Lula deixou Netanyahu e os defensores do direito de defesa de Israel de cabelos em pé. E aí eu começo a me lembrar de uma aula lá na Faculdade de Direito, nem era sobre direito penal, mas era um papo em meio a uma aula de direito civil com o professor Felipe Melo. Grande abraço para você, professor Felipe, cara de primeiríssimo conhecimento jurídico fora do comum, né? E aí ele apresentou pra gente a sutil diferença que existe entre o direito de defesa, ou a legítima defesa, e o fato de você se tornar um agressor. Explicou pra gente que há uma linha muito tênue entre as duas coisas. Que, por exemplo, a partir do momento em que você reage, se defende, derruba o seu oponente e ele já está ali, e já foi controlado, se você passa a espancá-lo enquanto ele já está no chão deitado, você deixou de ter a sua legítima defesa e passou a ser um agressor. E o momento da legítima defesa do Estado de Israel diante dos ataques do Hamas já passou há muito tempo, galera. De lá para cá, o que tem acontecido é um verdadeiro massacre de palestinos em Gaza. Ou, como a gente chama nas ciências sociais e políticas, uma limpeza étnica, que é quando um Estado movido por uma ideologia busca exterminar uma determinada etnia ou pelo menos expulsá-la de um território que é de interesse desse Estado. Um belo exemplo disso foi o que Saddam Hussein, já falecido, que o diabo tenha, tentou fazer com os curdos do norte do Iraque ali pelo início dos anos 2000. Na verdade, ele fez ao longo de todos os anos 90 e utilizando armas que teriam sido cedidas num passado não muito distante por britânicos e estadunidenses. Mas vamos lá, vamos voltar para a questão da Palestina. Quando o presidente Lula diz que o que está acontecendo em Gaza é um massacre, ele usa um outro termo, mas eu não vou usar aqui porque está arriscado a rolar um bloqueio desse vídeo por isso. O que ele está tentando dizer é que, primeiro, o tempo da legítima defesa já passou. E principalmente no momento em que Benjamin Netanyahu vai lá e diz que isso é um escárnio contra as vítimas do Holocausto, o que ele está fazendo é uma típica estratégia dos sionistas, que é deturpar a noção de antissemitismo para fazer parecer que qualquer um que é contra o plano de extermínio sionista seja apontado como um antissemita, como aquele que é contrário aos judeus, ao povo judeu. Mas o que tanto Lula quanto todos nós que viemos e estamos aqui em defesa do povo palestino, da sobrevivência do povo palestino, do povo civil, da população civil palestina, estamos buscando deixar claro que nós não somos contra o povo judeu. Nós não temos absolutamente nada contra o povo judeu. Nós temos sim muito contra o governo de Israel, que é de ideologia e de visão e de vertente religiosa sionista e que busca dessa forma o extermínio ou a expulsão do povo palestino de Gaza, que é uma área de interesse. Gente, a gente está falando de uma parte considerável do litoral daquele país. Então nós estamos falando de uma área de grande interesse econômico. Pô, caramba, é só olhar, colocar Israel no mapa e você vai entender isso. Eu, como professor de geografia, toda vez que falo sobre esse conflito, inclusive eu estou entrando com esse assunto agora no terceiro ano do ensino médio, a primeira coisa que eu faço é colocar um mapa da região para mostrar onde fica Israel em relação ao resto do Oriente Médio. E ali fica claro a importância do lugar como passagem, a importância estratégica. E Gaza está dentro dessa área.
E se tem uma coisa que a gente sabe muito bem, é que a extrema-direita é profissional em tentar subverter os termos, as palavras, o sentido dos termos. Nesse caso, tentando subverter o sentido de antissemitismo, quando na verdade o que há aí é um combate à estratégia sionista de expulsão ou extermínio dos palestinos de Gaza. E aí só se deixa enganar, isso só cola com 3 tipos de figuras. Primeiro, aqueles que são ingênuos, os ignorantes, e em terceiro lugar, aqueles que têm já esse conhecimento de todo o significado dessas palavras e muita maldade no coração. Ou seja, que tem interesses nesse domínio de todo aquele território por parte do governo de Israel. De resto, aqueles que puxam questões bíblicas e etc., se não tiverem com maldade no coração, são apenas ingênuos, tolos, ignorantes sobre toda a questão geopolítica que está por trás disso. É aí que entra a aula, o estudo, a pesquisa da geopolítica, e não tentar trazer isso para uma base religiosa ou bíblica, porque não funciona. Pelo menos para nós que temos conhecimento dos interesses que estão por trás de tudo isso que está acontecendo hoje, que infelizmente está levando à morte de civis inocentes, principalmente crianças. São milhares de crianças mortas desde o início desse conflito. É uma pena, mas a gente continua. E para você que é antilulista, que cai aí no discurso da mídia, porque a grande mídia que tem interesses por trás dessa história, faz parte do terceiro grupo, o que eu posso dizer para vocês é: morde o cotovelo, porque o Lula tá certo. Um abraço.